Pensando da Semana da Consciência Negra de hoje, o último vídeo desse especial de 3. Hoje então a gente vai falar um pouco sobre Nilo Peçanha, mais precisamente Nilo Procópio Peçanha. Ele foi um político brasileiro, na verdade ele foi o primeiro presidente negro do Brasil. Ele teve uma infância humilde, vivendo na periferia da cidade onde ele nasceu. Mesmo assim, ele completou os seus estudos na capital do estado e se formou na Faculdade de Direito de Recife, isso em 1887. Quando ele retornou ao Rio de Janeiro, ele exerceu as funções de advogado e jornalista, militou pela abolição da escravatura e pela República. A sua vida política começou ao ser deputado na Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Republicano em 1890. Foi ainda deputado estadual pelo Rio de Janeiro entre os anos de 1891 e 1903, até ser eleito o presidente do estado, que na época era como o que hoje equivaleria ao cargo de governador. Na vida pessoal, ele se casou com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita, que era descendente de famílias aristocráticas. Ele foi vice-presidente de Afonso Pena e, após a morte deste, ele assumiu a presidência da República, permanecendo no poder entre os anos de 1909 e 1910, sendo assim, dessa forma, o primeiro presidente negro do Brasil, vindo da pobreza. Ele era filho do padeiro Sebastião de Souza Peçanha e de Joaquina Anália de Sá Freire. Esta era descendente de uma importante família de políticos. O Nilo Procópio Peçanha, ele nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro de 1867. Fez os estudos primários em Campos e secundários no Colégio Alberto Brandão, também no Rio de Janeiro. Acabou cursando a Faculdade de Direito de São Paulo e depois ingressou na Faculdade de Direito de Recife, quando se bacharelou em 1887. Sua vida política, quando a gente começa a falar sobre ela, já falei que ele exerceu a função de advogado, mas foi atraído pela política e fundou com Francisco Portela o Clube Republicano de Campos e candidatou-se à Câmara dos Deputados do Império nas eleições de 1889, mas não conseguiu se eleger nesse momento. Mas, pouco mais para frente, com o advento da República, ele elegeu-se deputado ao Congresso Constituinte de 1890 a 1891, e a primeira legislatura no Congresso Nacional. Foi reeleito sucessivamente até 1903, quando se tornou presidente do estado do Rio de Janeiro, como já citei agora há pouco. Ele foi um administrador dinâmico e eficiente, e junto com Jorge Tibiriçá, de São Paulo, e Francisco Salles, de Minas Gerais, formou o trio de presidentes estaduais que decidiram pelo programa de valorização do café no convênio assinado em Taubaté, São Paulo, no ano de 1906. Antes de terminar o mandato, Peçanha candidatou-se à vice-presidência da República, na chapa de Afonso Pena, que era de Minas Gerais, para o quadriênio 1906 a 1910. Eleito, ele assumiu a vice-presidência da República. Porém, no dia 14 de junho de 1909, vem a falecer Afonso Pena, antes do término do mandato. E dessa forma, Nilo assumiu a presidência do país, tornando-se o 7º presidente do Brasil República. Durante o período, foi curto, de seu governo, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, cuja chefia foi entregue ao Marechal Cândido Rondão, que havia realizado várias expedições pelo norte de Mato Grosso, onde ele acabou exercendo uma intensa atividade indianista. Nilo Peçanha inaugurou então o ensino técnico no país,
Outra medida importante foi o saneamento da Baixada Fluminense. Ainda no seu governo, desenvolveu-se a campanha eleitoral do período seguinte. 2 candidatos se apresentaram: Rui Barbosa, defendendo o civilismo, e Marechal Hermes da Fonseca, como grande prestígio das Forças Armadas. E em 15 de novembro de 1910, Nilo Peçanha foi sucedido por Hermes da Fonseca. Quando ele deixa a presidência da República, ele viaja para a Europa, onde permanece até 1912. Nesse ano, ele acaba assumindo a cadeira de senador pelo Rio de Janeiro. Ele disputou e venceu novamente a presidência do estado do Rio em 1914. Mais uma vez não concluiu o mandato, que terminaria em 1918. Em 17, ou seja, em 1917, Nilo Peçanha ele renunciou ao mandato do presidente do Rio de Janeiro para assumir o Ministério das Relações Exteriores, a convite do presidente Venceslau Braz, em substituição a Lauro Miller. Em 1921, São Paulo e Minas Gerais indicaram a candidatura do mineiro Arthur Bernardes dentro do modelo café com leite. Em contrapartida, os pernambucanos, ou seja, os estados Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, se articularam em torno do movimento denominado Reação Republicana e lançaram a candidatura do ex-presidente Nilo Peçanha. Era a segunda eleição competitiva da República Velha. Porém, Arthur Bernardes saiu vencedor desta eleição. Na vida pessoal, como já citei aqui, ele se casou com Anita. Na verdade, no dia 6 de dezembro de 1895, ele se casa na igreja de São João Batista da Lagoa, isso no Rio de Janeiro, com a Ana de Castro Belisário Soares de Souza, que é a Anita que eu já citei. Ela sim era descendente também de uma família de aristocratas de Campos, neta do Visconde de Santa Rita e bisneta do Barão de Muriaé e do primeiro Barão de Santa Rita. Conta-se que para realizar o casamento, a Anita teve de deixar a casa de seus pais para morar na casa de uma tia, uma vez que a família era contra o casamento, pois escandalizava a sociedade o casamento de uma aristocrata com um mulato de origem pobre. Mulato é termo pejorativo também. Sempre foi, mesmo sendo um político promissor. Nilo Peçanha ele faleceu no Rio de Janeiro no dia 31 de março de 1924. Este foi então o último Pensando aqui da semana especial, ou da Semana da Consciência Negra de 2022. Hoje falando então do primeiro presidente negro do Brasil, Nilo Peçanha, ou Nilo Procópio, que tem o nome completo dele, que foi presidente do Brasil ali, lá no começo do século passado. Então, mas para a gente conhecer e, claro, ficar aí o questionamento, fica aí a dúvida, fica aí também a curiosidade para a gente pesquisar um pouco mais, e essa aí é uma das características aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais esse especial. Começamos com o Malcolm X, passamos por um capítulo bem triste, um capítulo bem complicado, um capítulo que não deveria ter nunca acontecido, que mancha a história da humanidade, como tantas outras manchas que tem, que são os navios negreiros. E terminamos hoje com Nilo Peçanha. Voltamos aí ainda nessa semana com mais vídeos e agradecemos a atenção de todos. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.